Vamos dar início ao nosso estudo dessa manhã aqui no templo. Nós iremos trabalhar um texto muito emblemático, e a temática muito emblemática, a emblemática do revide, a emblemática do olho por olho, dente por dente, olho por olho, dente por dente. E quem nunca falou assim, eu fiz isso, eu bati nele porque ele me bateu primeiro. E isso é muito comum para quem? Para as crianças. Tio, tia, eu bati nele porque ele me bateu. Ele me bateu primeiro. E parece que o revide é algo meio que autorizado. É meio que algo que é autorizado. E eu lembro que na escola de um dos nossos meninos, uma criança estava mordendo as demais crianças. E, periodicamente, o nosso menino chegava com um mordido no braço, na bochecha. Então, uma vez foi na bochecha. Mordeu a bochecha. E é algo terrível, né? Algo terrível. E foi uma, duas, três, 4 vezes. Era braço, era... Aonde aquela criança conseguia morder, ela mordia. E mordia drasticamente. Ficava vermelho, ficava com aquelas pontinhos de sangue, e assim por diante. Até que uma criança fez o processo do olho por olho, dente por dente. Mordeu, foi lá e deu uma mordida naquela criança, e ela sentiu o peso do dente, né, a pressão do dente, e acabou deixando de morder. Pastor, então morder é o certo, morder é a forma. Talvez para os menos instruídos, como as crianças, seja o certo, talvez. E ainda o talvez aí ressalto, porque se espera-se que aqueles que são e tenham uma maior maturalidade, ser mais maduro, no processo da fé, seja diferente. E isso nós vamos olhar aqui, o que Jesus está nos ensinando no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. E percebe o que Jesus está dizendo ali? É que havia um ensinamento dessa ordem. Havia um ensinamento dessa ordem. Foi dito, foi ensinado, foi proferido, que olho por olho, dente por dente. Continuemos. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volte-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente, isso parece ser justo? Não parece ser justo? Me causou um prejuízo de 10 e eu lhe dei um prejuízo de 10. Justo. Não está falando olho por dente e nem dente por olho, mas igualitário. Prejuízo pela mesma forma do prejuízo. Mas vejamos algumas questões aqui. Êxodo 21, 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé
por pé. Havia o ensinamento de que deveria-se estar nesse processo igualitário. Levítico 24, 20. E percebe que nós estamos lendo textos bíblicos que vão trabalhar justamente essa forma igualitária. Então, o que Jesus está falando não está indo contra o que foi ensinado, mas está dando uma nova interpretação dessa lei. Fratura por fratura. Olha aí, o negócio é trágico, né? Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Deuteronômio 19, 21. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Esta era tida uma lei civil, ok? Esse era um conceito civil da sociedade. Era um conceito e ali um regulamento para que alguém se criar justiça, realizar justiça, fosse um parâmetro dentro de um conceito justo, com pesos e medidas igualitárias. Pesos e medidas igualitárias. Por isso vai falar fratura por fratura, da mesma forma que aquela pessoa agrediu o outro e deixou o outro machucado, ele deveria ser agredido e deixado machucado da forma igualitária. Mas olha só o problema disso daí, né? Será que isso resolve a questão? Será que isso causa um efeito de maturidade ou apenas um efeito de vingança? Vamos continuar aqui um pouquinho mais. Contudo, vejamos também alguns conceitos importantes, como lá em Provérbios 25, 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. E percebe o que ele inicia o texto aqui? Ele não está falando do amigo, não está falando do parente, ele não está falando de pessoas amigas tuas ou do teu grupo de relacionamento. Mas ele está dizendo quem? Quem te aborrece, quem te deixa você irado, ou seja, o inimigo, aquela pessoa que te tira do sério, e ele fala assim, se ela tiver necessidade, você deve o que fazer? Suprir a necessidade dela, e não, pelo contrário, dizer, bem feito, falei que Deus ia te castigar, bem feito, eu falei que as coisas, ia reverter-se, você estava pisando em cima de mim, agora Deus está lhe castigando, então passa fome, passa sede. Não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Pelo contrário, se aquela pessoa que te aborrece tiver sede ou tiver fome, cabe a nós que temos recurso, socorrê-la. Ah, pastor, mas isso é a pessoa que está fazendo mal contra mim? Ok, é isso mesmo que ele está ensinando. Porque o cristão, ele não tem que ter inimigo. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por eles, e isso muda a nossa concepção de entender quem é o nosso inimigo e o que está à nossa volta. Muda uma realidade do mundo para a realidade de Deus, para as nossas vidas. Vejamos também Levítico 19, versículo 18, e aí nós estamos olhando o livro da lei. Não te vingarás. Uai, calma aí, mas não é dente por dente, olho por olho? E isso não soa um preceito de vingança para nós? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ah, mas no Velho Testamento é o tempo da lei, e lei é dente por dente, olho por olho. Mas então como nós entendemos esse texto aqui? Que não é para nós nos vingarmos. E vingança é a justiça pelas próprias mãos,
nós realizamos a justiça. É certo que no conceito da lei civil, havia um julgamento, e esse julgamento dava autorização àquela pessoa a realizar o mal contra aquele que fez o mal a ele ou a algum parente dele. Mas não era a questão da vingança própria. Havia uma forma e um tribunal de julgar as coisas e assim proceder com o aval do Estado, o aval da lei civil que estava ali, e então havia esse aval. Êxodo 23, versículo 4 e 5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Ou seja, se você está andando no caminho e encontrar o teu inimigo com a carroça virada em cima dele, você não vai passar de largo e dizer assim, sai daí agora que eu quero ver, né? Vai tirar a água de perto dele. Não, não é isso não. Ele fala, vai ajudar ele. Ajuda ele. Mas, como assim? Aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa me maltratou, aquela pessoa criou mal para mim? Porque o amor de Deus deve sobressair essas questões que estão à nossa volta, para viver o que Deus tem planejado para cada um de nós. E não nos atentar ao mal com o próprio mal, mas nos atentar o mal com o bem. Porque o que deve vencer, o que deve prevalecer, não é o mal, é o bem. E assim a verdade do Senhor deve ser para cada pessoa, e não apenas para aquelas pessoas que fazem o bem a nós. Porque fazer o bem para aqueles que nos fazem o bem é muito fácil. O difícil é fazer o bem para aquele que nos faz mal. E aí sim a maturidade do Senhor traz para nós, se você encontrar o teu inimigo com a carroça virada em cima dele, desvire, tire ele de lá, ajude ele. E isso aqui é uma questão muito complicada para nós. O cristão tem Deus por sua justiça. Ele é o nosso juiz, e o juiz perfeito, em perfeição, em forma de perfeição, e age com perfeição. Lembra do nosso tema? Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Em primeiro lugar, traz uma vida debaixo da proteção e da graça de Deus, muito melhor do que a justiça própria. Viver essa justiça, viver essa graça, é viver debaixo da proteção do Senhor, e não apenas viver com a tua justiça própria, a tua forma de exercer justiça, de realizar justiça. E quantos de nós já tivemos a impressão errada de alguém? De alguma coisa que alguém fez, nós tivemos uma impressão errada, alguém que estava tentando nos ajudar e nós estávamos achando que ele estava nos prejudicando. E depois, lá na frente, descobrimos que, não, pelo contrário, aquilo era uma ajuda, e serviu como ajuda, mas naquele momento nós estávamos passando, não soou como uma ajuda. Somos levados por nós mesmos a ter ira, ódio, rancor, e etc. E sentimentos difíceis de lidar no nosso coração. A vingança realizada por nós nos leva a um parâmetro de maldade, de dor, de dolo, e nós devemos olhar para Jesus, porque Jesus é o centro da natureza humana. Ele não guarda rancor. Esperar no Senhor e ver que o Senhor trabalha a sua justiça, a sua forma deve ser para nossas vidas. Somos vingativos, queremos ver sim aqueles que nos ofenderam a cair e a se machucar, e isso por causa da maldade do coração humano, maldade do coração do homem. E eu já fiz algumas vezes, mas peço que não façam isso, quando uma criança, por exemplo, tromba numa cadeira, ou numa mesa, e ela se machuca, bate a cabecinha, e uma vez eu peguei, quando a criança fez isso, eu
cheguei na mesa e bati na mesa. Sua mesa feia, machucou a criança, machucou o bebê. A criança parou de rir, parou de chorar e começou a rir no mesmo tempo. Por quê? Ele me vingou. Está vendo como a mesa se deu mal? A mesa se deu mal porque me machucou e eu fui vingado. Meus amados, nós somos e queremos muitas vezes vingança. As crianças são ensinadas diariamente até nos desenhos, a vingança ocorrer. O mal vir sobre aqueles que realizam o mal. Mas não deveria ser o oposto? O mal vir, não vir, né? O bem vir sobre aqueles que realizam o mal. Porque sim, isso irá mudar todo o conceito da vida daquela pessoa que está exercendo o mal, porque ela só recebe o mal em bem. E é isso que Jesus está nos ensinando. A não retribuir o mal com o mal, mas sim retribuir o mal com o bem, porque aquele que faz o mal vai deixar de fazer o mal e vai começar a fazer o bem também. Meus amados, eu lembro quando entraram em uma das nossas igrejas, quando estava em uma construção lá em Guaratinguetá, entraram na igreja qual eu era pastor, na construção da igreja qual eu era pastor, do novo templo, e roubaram algumas coisas lá, saco de cimento, carriola e algumas coisas a mais. Levaram lá e foi eu e o presbítero da igreja, lá junto com o pedreiro, verificar o que tinha sido furtado, arrumar a corrente para passar no portão, cadeado, tentar dar uma arrumada no portão para que pudesse passar a noite. E lá verificamos, depois que estávamos verificando tudo o que estava faltando, parei ali e falei assim, vamos orar. E eu, o presbítero e o pedreiro começamos a orar ali, e eu comecei a orar para que Deus abençoasse aquela pessoa, ou aquelas pessoas que tivessem furtado a igreja, levado os pertences que ali estavam para a construção da casa do Senhor. O pedreiro, quando eu falei amém, ele me olhou assim meio estranho, né, e falou assim, pastor, não entendi nada que o senhor fez agora. O senhor orou pedindo bênção na vida desse pedreiro, que o que ele levou tivesse um bom uso para a vida dele e para a sua família, e que Deus derramasse amor no coração dele. Eu não entendi nada, eu não entendi, pastor, por que você fez isso? Foi simplesmente porque ele não tem amor, simplesmente porque está faltando amor na vida dessa pessoa, e é isso que nós devemos orar e clamar ao Senhor Deus, que derrame graça sobre a vida deles. Porque se ele tiver isso, o comportamento dele será diferente, diferenciado. Meus amados, a gente tem que colocar tudo diante do Senhor e deixar que Deus realize toda a boa obra. É certo que quando as questões são pessoais nossas, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu confesso que quando furtaram o meu veículo, aqueles 2 assaltantes, eu queria que realmente Deus castigasse eles. Que Deus vingasse o mal que eles fizeram a mim, de forma, assim, muito difícil. Mas com o tempo e com você pedindo amor e graça, hoje já consigo orar por eles e pedir a graça de Deus sobre a vida deles. É certo que quando nós estamos passando pelo processo de dor que é causado pelo mal, isso se torna muito mais complicado. Mas sim, devemos orar e clamar que o Senhor venha a agir e ser a justiça do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo. As crianças são ensinadas a isso. Elas são ensinadas até a viver um momento de egoísmo, do meu. Mas cabe aos pais a ensiná-las a viver o dar. O legalismo, o egoísmo não deve estar e deve fazer parte das nossas vidas. Dessa forma, o que diz o versículo 39 do nosso texto base, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volte-a também a outra.
volte também a outra. Jesus está nos ensinando que precisamos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus para podermos viver tal ensinamento em nossas vidas. Vivemos esse ensinamento e debaixo desse ensinamento proceder assim. Uma vida debaixo da proteção e da graça divina é algo muito maior e melhor do que buscarmos exercer a nossa própria justiça, ainda que a lei permita, ainda que seja justo, ainda que seja honesto, ainda que seja honesto. Nosso Senhor está mais preocupado com a reação da pessoa do crente diante das coisas que acontecem à nossa volta. É certo? É. Mas o que isso vai trazer de consequência para a sua vida? É honesto? É. Mas o que isso vai trazer de benefício de intimidade de você e Deus? Mais uma vez chegamos aqui a tratar das coisas do coração, os desejos do nosso coração. Como eu vou viver o meu egoísmo, ou se eu vou abrir mão do eu para ver o que o Senhor Deus nos ensina. Levarmos a vanglória, somos levados a ter resultados, a se gabar do que foi falado, do que foi feito. Não, não é assim que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo trabalha em nossas vidas, mas trabalha Cristo em nós, o que Cristo fez, o que Cristo nos fez realizar, qual a motivação de fazermos, deve estar em Jesus. Olho por olho, dente por dente. Em segundo lugar, quero tratar sobre Jesus ensina que devemos morrer para o próprio eu, morrer para o próprio eu, morrer-se. É isso que ele vai nos ensinar. Sermos uma nova criatura. Sermos uma nova criatura. E não apenas a criatura velha com uma nova roupa, com um novo linguajar, com nova maquiagem, com um novo penteado, com um novo corte do cabelo, uma nova tintura. Não, não é isso que Jesus está nos ensinando, que o velho homem com um novo comportamento, não, mas ele está falando de um novo homem, de uma nova mulher, e não apenas uma recachutada, um banho de loja, vai lá, né, faz aquele dia, o dia da beleza, faz aquelas maquiagens, trata o cabelo, vai lá no dentista, dá aquela arrumada nos dentes, dá aquela polida, né, Gilson? Dá aquela polida, deixa brilhando tudo. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Jesus está nos ensinando a sermos uma nova criatura, um novo filho do Senhor, ou filho do Senhor, porque nós não éramos filhos, agora filhos do Senhor. Não apenas com uma roupagem diferente, não apenas com roupa de crente, com linguajar de crente, com procedimento aparentemente de crente, mas não crente. Não é isso. Jesus está nos ensinando a sermos uma nova criatura, e não apenas termos uma roupagem. Mas ele mostra 3 ilustrações, eu quero abordar essas 3 ilustrações aqui, mostrando essa nova vida que Jesus nos dá. A primeira é a ilustração e teste, tá? Isso aqui, ele ilustra com um teste, provando se nós somos realmente isso. O primeiro teste que Jesus nos ensina, está aqui no versículo 29. Mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe outra, também a outra. Qualquer que ferir, o que você faz com alguém que te fere? Feriu, vai ser ferido. Tem um ditado que fala assim: eu não levo desaforo para casa. Tá certo? Eu não levo desaforo. Bateu, vai levar. E é assim por dentro. Bateu, levou. Né? Talvez você tenha esses procedimentos. E aí? Como é que fica isso? Bateu,
numa face, você vai dar outra. Mas isso é coisa de bobo, isso é coisa de pessoa tola. Porque agora você capaz todo mundo agora, vai chegar e vai bater, e vai sair. É as desculpas que nós vemos, e ouvimos, e até praticamos, e até falamos. Quando você é ferido, você fere. Uma maneira, então, de nos desafiarmos a ver essa atitude é analisar o nosso espírito em relação às coisas que acontecem à nossa volta. Quando te ferem, qual o desejo que vem no teu coração? Qual é o teu procedimento? O que sofrimento te causa isso? Ah, mas eu não firo o outro, mas eu sou ferido, eu sinto, eu fico com ódio no meu coração, eu fico com um problema muito sério na minha vida, aquilo fica remoendo no meu coração e eu fico ali me matando. Está errado também. Está errado também porque você quer realizar a vingança e você não realiza a vingança porque você tem medo. Você fica angustiado por causa desse processo. Mas Jesus está nos ensinando que não é esse parâmetro, nem de você exercer a vingança por si mesmo, e nem de ficar remoendo em si mesmo, mas de você descansar no Senhor. Tirar o peso. Jesus, de forma simples, afirma que não devemos buscar a vingança, ou nem desejá-la a vingança, nem almejar a vingança. E algumas vezes nós ficamos assim: Senhor, por que tu não leva essa pessoa? Né? É crente, leva para o céu logo, Senhor. Né? É crente. Senhor, trabalha nisso aí. Né? Romanos capítulo 12, versículos 19 a 21. Fala assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira. Olha só, vamos entender essa primeira frase aqui. Não vos vingueis a vós mesmos. Ok, isso aqui a gente entende o que ele está falando. Mas dai lugar à ira. O que é isso? É você extravasar a ira? Não. Não é você executar a tua ira? Também não. Mas dar lugar a ela é colocar ela no lugar certo, que é em Deus. Que é em Deus. É dar lugar a ela, é não deixar ela vagando no teu coração, na tua alma, no teu espírito, querendo sair para tudo quanto é lado. Por isso que é irai-vos, mas não pecai. Também, ele não está falando de deixar pôr o sol sobre a vossa ira, de que todos os problemas têm que ser resolvidos, mas é que você vai deixar de ser irado, você vai deixar a ira ali no lugar certo. É uma ira momentânea que é colocada no lugar certo e não alimentada, porque a gente acaba alimentando, né? A ira. Isso, bem isso mesmo. Dar lugar à ira. E ele continua. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E aí, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se alguém exerce o mal contra você, e você retribui com o mal, quem que venceu? Você ou o mal? O mal. O mal venceu. Mas se você retribui o mal com o bem, quem que venceu? O bem venceu. O bem venceu. Isso parece até um insulto para a nossa dignidade humana, né? Para a nossa dignidade humana. Como pode? Meu irmão, pode quando estamos caminhando no Senhor, buscando o Senhor, clamando o Senhor. Nosso Senhor
não quer que nós sejamos aquelas pessoas vingativas. Ele quer que a nossa maturidade espiritual seja a ponto de morrer ou de nos entregar ao Senhor para fazer a justiça. Nossa grande autoestima seja colocada no Senhor e para o Senhor. Hoje tem se falado muito do alimentar-se a uma autoestima boa, falando assim, você pode, você consegue, se presenteie, você merece. Olha só quanta coisa do eu colocada à frente. Mas o que Jesus nos ensina é abrir mão do eu, da nossa autoestima, para viver o quê? O plano de Deus. A nossa espiritualidade, ela não pode ser apenas do saber, mas ela tem que praticar o que sabe. É preferível você saber 100 e praticar os 100, do que você saber 10.000 e praticar 10. Nem 100. Tem muita gente que sabe bastante coisa, mas não pratica nem 1% do que sabe. Adianta? Sim, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, bem isso mesmo. Para que tenhamos o Senhor e a sua justiça por nosso melhor e maior do que nós mesmos. E aí vamos pensar um pouquinho. O que é melhor, a tua justiça ou a justiça de Deus? Com certeza você deve ter pensado assim, a justiça de Deus, pastor. Tá, mas essa é a prática? Porque na prática a gente fala assim, mas se eu não fizer alguma coisa, não vai ter resolução. Então você está falando que a tua justiça é melhor do que a justiça de Deus. Que o teu caminho é melhor do que o caminho de Deus. Que a tua forma de resolver os problemas é melhor do que a forma de Deus. Não. Nunca será. Nunca será. Porque nós somos imperfeitos e falhos. Nós devemos confiar na justiça do Senhor. É um estado de satisfação, de autorrealização. Tal entrega é muito difícil, mas devemos fazer, entregando tudo nas mãos do Senhor e tendo a nossa satisfação, não em nós mesmos, mas no Senhor. E são limitados, né? Os nossos pensamentos são limitados, e muito limitados. E os caminhos de Deus são perfeitos, né? E não são frustrados os desígnios do Senhor. Isso é bênção do Senhor. O segundo teste, veja lá versículo 40. E aos que quer demandar contigo, tira-te a túnica, deixa-lhe. Melhor, vou repetir. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E segundo o teste, você briga pelos seus direitos? Você guarda rancor de quem te acusa ou quem quer levar algo teu? Nosso coração deve se encher de amor até por quem quer levar nossas posses. As nossas ações devem transmitir tal maturidade. Jesus aponta aqui nossa tendência de exigir, de demandarmos por nossos direitos legais. É legal? É. Então vou atrás do meu direito. A ilustração é que cada homem deve, assim, entregar tudo, não por uma questão de briga, mas a ilustração é o caso de um homem que resolve entrar em juízo a respeito de roupa interna, que é a túnica, pois as leis judaicas não permitiam que fosse despojado as suas próprias roupas, mas apenas a capa, que era externo. A túnica era a roupa íntima,
E algumas vezes tinha um valor muito alto. Então eu falo, se alguém demandar e brigar contra você querendo a tua capa, que é algo externo, deixa ela levar a túnica também, que é a roupa interna. Deixa também. Não faz caso. O homem deve viver pensando não nos seus direitos. E hoje, né, o que as pessoas têm pensado tanto nos seus direitos? Eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Poucas pessoas eu tenho ouvido e visto falar assim, os meus deveres. Vai contratar alguém para fazer um serviço. Ele fala assim, quais são os meus direitos, né? Quais são os meus privilégios? O que vocês dão de salário, de benefício, assim, tal. Poucas vezes as pessoas falam assim, quais são as minhas obrigações? O que eu tenho que fazer? Né? O que eu tenho que fazer? Jesus nos ensina aqui a estarmos, de certa forma, além da lei. Não só entregando a túnica, como também a capa. Cumpre-nos agir como quem crê em Deus, como quem acredita que toda a lei, em última análise, procede de Deus. Não fique brigando por pouca coisa, mas continua confiando no Senhor, entregando ao Senhor. O terceiro teste que Jesus coloca aqui, você faz as coisas por obrigação ou por amor? Você faz as coisas por obrigação ou por amor? Versículo 41, pode deixar aí mesmo, está certo. A ilustração aborda essa questão. E ele fala assim, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E percebe que a palavra aqui, ele usa de obrigar. Obrigar. E a obrigação é para andar o quê? 1. E o que ele fala aqui? Vai com ele 2. Você é obrigado a andar 1, mas você anda mais 1 porque você quer. Por amor. E não por obrigação. A obra que você está fazendo, você faz por obrigação ou por amor? E aí a gente pode pensar, o teu serviço você faz por obrigação ou por amor, lá onde você trabalha? Na casa onde você trabalha, arrumando a casa, acertando a casa, deixando a casa bonitinha, você faz por obrigação ou por amor? Ao vir à igreja, você faz por obrigação ou por amor? Ao fazer a obra do Senhor fora da igreja, você faz por obrigação ou por amor? Porque não pode ser por obrigação. Tem que ser por amor. Amando. E fazendo por amor. Essas palavras podem explicar da seguinte maneira. Essa obrigação de caminhar a 2ª milha é uma alusão a um costume comum do mundo antigo, por meio de do qual uma autoridade constituída tinha o direito de determinar a um homem que fizesse um carreto de transporte quando precisasse, até locais próximos. Isso era um direito que assistia aos romanos, que constituíam na Palestina. Então, uma autoridade palestina, da Palestina, podia chegar para mim e falar assim, Toniel, vai lá e leva isso aqui para mim em tal lugar. E eu era obrigado a fazer isso. E tinha uma obrigação sobre mim, por ele ser uma autoridade. E essa obrigação deveria ser realizada. Mas ele fala assim, então, eu estou ensinando um evangelho diferente. De você obedecer não por uma obrigação, uma imposição, mas você andar a 2ª milha, porque já passou da obrigação, agora já está no âmbito do servir. E não fazer porque foi exigido, mas fazer porque você se colocou a fazer, com amor a fazer. Eu não sei se você já fez coisa obrigada, mas fazer coisa obrigada é muito, muito complicado. Muito complicado. Difícil fazer as coisas obrigadas. Eu tenho que fazer porque eu sou obrigado a fazer. Eu não queria fazer isso não, mas eu vou fazer porque se eu não fizer, o meu patrão vai me mandar embora, então vou fazer. Fala, irmão. Sim.
Colossenses, qual o texto? Colossenses 3:23. Pega lá, Vitão. Olha aí, o Marcos está colocando tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Não para homens. Isso deve mexer com a gente. E destaque aqui, volta lá, destaque aqui, que ele coloca tudo quanto fizerdes. Porque tem uma linha de pensamento que a gente faz para Deus só as coisas da casa do Senhor, da obra de Deus. Como vir à igreja, fazer um trabalho lá da UCP, das crianças, dos adolescentes, das mulheres, do enfermo. Não é só isso que é a obra do Senhor. E ele fala que tudo o que fizerdes é no meu trabalho, é na minha vida diária, secular, é na minha casa, é tudo para o Senhor. Não é aquela dicotomia do sagrado e do profano, porque no cristianismo verdadeiro, puro, genuíno, tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Não tem mais o dos homens. O dos homens é dos ímpios. O profano é dos ímpios. O sagrado é dos crentes, dos que confiam no Senhor e caminham no Senhor. Essa dicotomia existe somente entre os salvos e os não salvos. Os salvos vivem tudo para o Senhor e caminham tudo para o Senhor porque Ele deu a sua vida ao Senhor. Se está você envolvido, é para o Senhor. E é para fazer para o Senhor. Então não é para fazer com obrigação, mas fazer por amor. O princípio aqui, que Jesus está trabalhando, é que não devemos cumprir somente aquilo que nos foi exigido, mas devemos fazer mais do que isso, com alegria, realizar a obra do Senhor com alegria. A ilustração diz a respeito à nossa aversão com um chefe, com quem tem autoridade, e até com aquelas pessoas que nós não gostamos, que exercem autoridade. As reclamações que tecemos em relação às leis, que não aprovamos, como por exemplo a questão do pagamento do imposto de renda, está chegando aí, mas são tudo uns ladrões, não sei o que, tal, o governo usa mal, é a lei que está. Então, caminha com alegria. Nosso Senhor afirmou que não devemos resistir diante dessas coisas que nos são exigidas, mas que devemos fazê-la voluntariamente, indo além, inclusive. Fazer a mais, inclusive. Olho por olho, dente por dente. Em terceiro lugar, o amor de Deus é um amor que dá de si mesmo. Veja o versículo 42. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Por fim, o Senhor Jesus aborda a questão do empréstimo. Mais uma vez, está em pauta a negação do próprio eu, para aquele que talvez pense assim: o que eu tenho é meu, e eu conquistei com o meu trabalho, e o outro, se quiser, faça. Para aqueles que pensam que tem porque merecem. O que eu tenho, vou me agarrar firme, pois o que é meu, e ficar dando, ouvidos a todas aquelas pessoas, é jogar tempo fora, é não cumprir com o plano do Senhor. Veja lá o texto de 1 João 3, versículos 17 e 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. 2 Tessalonicenses 3:10. Porque quando ainda convosco vos ordenei isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. José do Egito, por exemplo,
olhou os seus irmãos, que estavam passando por necessidade, e o que fez? Mandou castigá-lo, mandou prendê-los, mandou vingar-se, porque tinha mandado matar ele, tinha mandado ele para uma terra distante, longe da sua família? Não, pelo contrário, ele usou de amor e de piedade para com os seus irmãos. Davi poupou a vida do seu perseguidor, Saul, aonde ele poderia levantar a espada e matá-lo por várias oportunidades, principalmente aquela quando ele estava dormindo e ele vai lá e pega a espada de Saul e leva. Por quê? Porque nós devemos ter um procedimento diferente, nós devemos ter uma ação diferente, caminhar diferente. Estevão, que na hora da sua morte, intercedeu por aqueles que apedrejavam. Está lá em Atos, capítulo 7, versículo 60. Então, ajoelhou-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Ele não estava doente na beira da morte. Ele estava sendo apedrejado. E ele ora pedindo a Deus que não colocasse esse pecado sobre aquelas pessoas. E isso aqui é difícil, hein? Porque talvez, bem talvez, a gente poderia orar assim: Senhor, vinga-me. Senhor, vinga-me. Senhor, que o anjo de espada de fogo desça aqui e vingue tudo que de mal esses homens fizeram ao seu servo, que não merecia esse tipo de morte. Ou não? Ou só aquelas pessoas que não têm intimidade com o Senhor? Meus irmãos, sejamos honestos. Muitas vezes estamos mais querendo uma justiça, um bem próprio, do que a vontade do Senhor. Jesus, na sua morte, pediu para que o Pai perdoasse os que estavam crucificando-o. E aí, lá, Lucas 23, 34, vai falar isso também. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Meus amados, mas você pode estar pensando assim: mas aquelas pessoas que estão fazendo mal contra mim sabem o que estão fazendo. Será que aqueles soldados que pregaram Jesus, que levantaram ele naquela cruz, que amarraram, colocaram a coroa de espinho, não sabiam o que estavam fazendo? Pegaram uma lança e enfincaram no seu lado. Será que eles não sabiam o que estavam fazendo? Sabiam o que estavam fazendo. Jesus não está falando nesse sentido de saber o que eles estavam fazendo fisicamente. Não é isso. Mas Jesus está falando no sentido de que algo espiritual era muito maior do que aquilo, que ele deveria morrer na cruz por nós, para pagar pelos nossos pecados e nos salvar. O mal que eles estavam fazendo contra Jesus, e Jesus pede para que esse mal não fosse imposto àquelas pessoas. Em Cristo encontramos uma vida destituída do egoísmo, e é isso que ele vem trazer para nós, no modo mais perfeito e possível. E se isso nós não estivermos resplandecendo, nós estamos com alguma coisa errada na nossa vida. Por qual motivo nós estamos nos entristecendo? Ou o que está vindo à nossa frente, à nossa volta, para que nós pudéssemos trabalhar esses testes, para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus veio libertar a humanidade do egoísmo, da sua autoestima, do seu autocentrismo. O Evangelho, a vida voltada com você no centro. Mas Jesus quer ser o centro da nossa vida.
deixando as coisas no Senhor. Não é possível viver uma vida de intimidade, de crescimento, em conformidade com a palavra do Senhor Jesus Cristo, a vida que Jesus veio nos dar, vivendo um autocentrismo, a vida do eu evangelho, algumas vezes a gente fala, né, o evangelho do eu, no centro da vida do eu, do centro do universo, o eu, mas o centro do universo é Jesus. O crente tem que morrer para si, para a aprovação do mundo, para as próprias preferências, dos gostos e vontades, fazendo com o que o crente possa dizer, como está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou mais eu que vivo. É uma nova vida. É a vida de Cristo. É o andar de Cristo. É o caminhar de Cristo. Vivendo o que Deus tem para a nossa vida. E o que Ele quer de nós como servos do Senhor Jesus Cristo. No mundo do eu, no mundo do você tem valor, no mundo do que você pode, essa é uma fala diferente, que Jesus traz para nós hoje também. Não viva para si, mas viva para Deus. Caminhe com o Senhor. Não busque a sua própria justiça, a sua retidão, ou o caminho que você acha que tem que ser. Mas busque a vontade do Senhor para você e para a sua casa. Há tempo e há fora de tempo. E que você seja a luz do Senhor resplandecendo para a glória dele mesmo. Nós somos como estrelas que só refletem a luz do Senhor Jesus. Que só reflete, sem luz própria. Nós não temos luz própria. E quanto mais você se aproximar do Senhor, mais a luz dele irá brilhar em você e através de você. Glorifique o nome do Senhor por isso. E exalte aquele que vive e reina sobre tua casa, sobre tua vida. E eu gostaria de orar mais uma vez nesse dia, clamando que o Senhor venha com cuidado divino sobre nós. E eu gostaria que, se você fizesse uma autoanálise no teu coração, se tem algo que você tem que colocar diante do Senhor, alguém que te feriu, tem te ferido, coloque diante do Senhor. Fala, Senhor, eu não quero carregar mais essa dor, não quero mais vingança própria, não quero mais viver por mim mesmo nesse conceito, mas eu quero entregar isso para o Senhor Jesus. Eu não quero mais sofrer com esse peso. Não quero mais acordar pensando nisso. Não quero mais dormir pensando nisso. Mas eu quero entregar ao Senhor, para que haja com bondade na minha vida e na vida dessa pessoa. Coloque o teu coração diante do Senhor Jesus. E se porventura você também é um opressor de alguém, tem agido com maldade, coloque o teu coração para que Deus mude o teu coração em nome do Senhor Jesus. E que você venha agir com a bondade e com o amor do Senhor, a tempo e a fora de tempo. Oremos. Ó Pai, precisamos encarecidamente do Senhor. Nos ensina a viver como o Senhor deseja. Nos ensina a amar como o Senhor nos ama. Nos ensina, Deus, a proceder da forma que o Senhor quer para cada um de nós. Tenha misericórdia de nós, Pai. Trabalha, Pai, em nossas vidas, em nossos corações. Que não seja nós, ó Pai, mas seja o Senhor em nós. Ó Deus, se alguém machucado, se tem alguém machucado, ó Pai, por questões de pessoas que fizeram mal contra essa pessoa, ó Deus, tira essa dor, alimenta com a verdade, sara a ferida, consola o coração, Pai. Que possamos entregar tudo ao Senhor, que é o autor e consumador da fé.
que nosso proceder seja um proceder digno de ser chamados seus filhos. Não queremos ter apenas uma roupagem de crente, mas queremos viver na total dependência do Senhor Jesus. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja agindo em nossos corações e vidas. Ó Deus, mas também que a consciência venha sobre nós se nós fizermos mal para alguém, falamos palavras duras, ofendemos. Ó Deus, tem misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumento de bênção, de paz, de vida. Renova, Pai, a fé, o amor e a esperança. Converta, Pai, o nosso coração sempre ao Teu coração, Pai. Perdoe as nossas falhas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a Tua verdade, o Seu amor e a Sua graça sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém, ó Deus. Amém. Deus abençoe cada um e que o Papai do Céu seja nos fortalecendo sempre para a glória do Senhor Jesus Cristo. A você que está em casa, fica o nosso convite a você vir aqui na igreja também, estar conosco, participando dos nossos cultos, aos domingos, às 9 e às 19 horas, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a você que está em casa.